Sabemos, Deus, que a sua boa mão, a sua graça tem derramado, tem conduzido o teu servo cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Que grandes coisas o Senhor tem feito, Pai, na vida desse grande homem, vai continuar fazendo em nome de Jesus. Pai, continua usando o teu servo agora poderosamente. Derrama, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer entregar para a igreja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim, Pai, o Senhor continua usando o teu servo cada vez mais para a honra e glória do Senhor. E aqueles que concordam, glorificam o seu nome, aplaudam o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja, Pai do Senhor, boa noite. Pode se assentar. Mais uma vez estamos aqui, né? Está trazendo uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. E eu quero declarar nessa noite o Senhor neste lugar, já fazendo presente. O Senhor neste lugar já tocando em cada coração, em nossos corações. E que nossos corações possam estar abertos para receber da parte de Deus uma palavra que veio dele, né? Em nome de Jesus. É uma palavra que quero trazer para a igreja. Primeiramente, a palavra vem para nós, né? Vem para nossas vidas. E essa mensagem, o Senhor, ela falou na minha esposa, né? Esse dia já tem um tempo, ela acordou bem espantada, Daniel. A mensagem, o Senhor me deu uma palavra que eu preciso falar contigo. É no livro de Reis, capítulo 20, que o Senhor ele fala para Neemias, para Ezequias: coloque a sua casa em ordem, põe a sua casa em ordem. E em outra versão diz: põe a sua vida, põe as suas coisas em ordem. É a minha versão: põe as suas coisas em ordem. E ela foi falando comigo, conversando comigo sobre isso, né? A gente precisa colocar a nossa casa em ordem. A gente precisa fazer alguma coisa. E a gente na sala começamos a conversar sobre isso e compartilhar sobre isso, o que a palavra estava dizendo, o que o Senhor estava falando para ela naquele momento. E de um tempo para cá, a gente vivendo isso, né? Alguns sabem, né, das nossas situações, dos nossos filhos, né? E também a nossa vida, né, diária. E a gente tem vivido isso, tem procurado viver, a colocar a nossa casa em ordem, tem procurado a viver, a colocar a nossa vida em ordem, né? As nossas coisas em ordem, não só a nossa casa, não só a nossa família, mas as nossas coisas em ordem. A gente tem procurado, e daqui de um tempo para cá, essa palavra veio no meu coração, 2 Reis, capítulo 20 também, sobre essa passagem. E não sei se vocês têm visto, mas a minha esposa, ela posta tudo, né? No Instagram, e ela tem, eu trabalhando, né? E ela tem postado várias coisas com as nossas filhas, né? No Instagram. Então a gente tem procurado a viver isso mesmo. Que a gente aprendeu, né, com nossos pastores, como vocês sabem, sempre ministra sobre isso, família, sempre ministra sobre isso, colocar em ordem. E a palavra que o pastor ministrou uns domingos atrás também, que a palavra não para só em nós, mas tem que dar continuidade. Precisa dar continuidade naquilo que a gente aprende, naquilo que a gente recebe. E veio ministrando no meu coração essa palavra, essa passagem. E o tema da mensagem que eu queria trazer para nossas vidas hoje é: se importe com a geração futura. Se importe com a geração futura. Por que eu estou trazendo isso? Porque 3 filhas, né? Um filho. É se importar, né, com o futuro, se importar com o que eles vão ser lá na frente. Está dando esse exemplo de homem e mulher de Deus, de estar em casa, mas servindo ao Senhor, fazendo algo para que eles possam lá na frente reconhecer isso. E por mais que as coisas aconteçam, mas eles vão ter essa semente o que aprendeu lá no passado. Eu falo isso porque aconteceu isso comigo. Eu vivi uma vida muito louca na rua, né? Um tráfico de droga. Mas eu não me esqueci o que a minha mãe sempre fazia. Nunca me esqueci do que a minha mãe sempre falava, orava. E isso veio na minha vida. Então tudo que a gente faz, tudo que vocês fazem, tudo que nós fazemos, orando, clamando, semeando, isso é uma semente que já está plantada no coração dos nossos filhos, dessa geração. Por mais que as coisas
Aos nossos olhos, né? A nossa visão não está acontecendo imediato. Mas as coisas acontecem. Por isso a gente precisa dar esse valor. Se importar com essa visão, com essa geração futura. Se importar com a nossa geração. Aquela geração que vai tomar o nosso lugar, que vai estar no nosso lugar, que vai fazer algo depois da gente. E 2 Reis vai dizer, vamos lá. Vai falar da doença e a recuperação de Ezequias. Por esse tempo Ezequias ficou doente. Estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha as suas coisas em ordem, pois você morrerá e não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede, orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi, com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Davi: ouvi a sua oração e vi a sua lágrima. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. E acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa do meu povo, do meu servo Davi. Vou ler por enquanto até aqui. Então o Senhor, ele está falando com Isaías para ir até Ezequias, né, falar sobre tudo isso que ele fez. E o rei Ezequias, ele coloca o seu rosto, né, sobre a parede e começa a chorar amargamente, porque recebeu essa notícia que ia morrer, que não ia viver mais. E ele clama ao Senhor: lembra-te de tudo que eu fiz, lembra-te de tudo que eu servi ao Senhor, fidelidade que eu tive a ti, fui fiel ao Senhor, né? Eu estudando um pouco, e a gente consegue, né, uma pessoa ousada, né, para poder falar isso, né? A gente falar com o Senhor: eu fiz tudo isso. Então ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Então ele tinha certeza da fé que ele tinha, da fidelidade que ele tinha no Senhor. Para ele estar falando isso para o Senhor, é porque ele já sabia que ele tinha essa fidelidade e que ele era essa pessoa reta que servia ao Senhor com fidelidade. E o Senhor, ele olha para Isaías, olha para Ezequias, perdão, e começa a falar: eu ouvi a sua oração, eu ouvi o seu choro. O que estamos fazendo, né? Será que temos essa autoridade, né, para chegar para o Senhor: Senhor, eu estou te servindo, eu estou te servindo, então me livra. A oração e o choro fez com que Deus se movesse, mas não só a oração, mas a fidelidade, a fé. Que podemos chorar, podemos clamar aos pés do Senhor, mas se não tivermos a fidelidade, de nada adianta. Precisamos ser fiel, precisamos adorar o Senhor com fidelidade. O Senhor, ele espera da gente essa fidelidade. Foi com isso que o Senhor fez com que se movesse, ele voltasse atrás de uma palavra que ele deu: você vai morrer. Mas mediante uma fidelidade que Ezequias tinha com ele, e demonstrou que tinha, para o Senhor voltar atrás, é porque ele tinha. Então nós precisamos assim ter essa fidelidade, entender que precisamos ser fiel ao Senhor, ter essa fé e acreditar que nada irá nos tirar essa fé. Nada irá nos tirar, nos corromper, nos desviar, mas essa fé vai fazer com que Deus mova tudo aquilo que Ele já falou pela nossa fidelidade. E ele vai orando, clamando, e podemos ver Ezequias como um rei que
que fez tudo de bom aos olhos do Senhor, fez tudo de bom, tirou todos os ídolos do templo que o seu pai, Acais, tinha feito. Ele reconstrói tudo e faz tudo de novo. Ele faz tudo novo, tudo de bom aos olhos do Senhor. O Senhor se agrada com isso. Ele faz tudo de novo, ele reconstrói, faz o templo da casa do Senhor, ele renova tudo, porque ele entende que tudo aquilo que o seu pai fez no passado não era agradável aos olhos de Deus. Ele renova tudo, e por isso o Senhor ele se agrada. Mas tem uma parte que a gente vai perceber que ele começa a não dar mais crédito à futura geração, que é o seu filho. Por isso a palavra fala, né? Põe em ordem a sua casa, põe em ordem nas suas coisas. Eu acredito que a gente escuta, né, muita pregação falando sobre isso, mas a ordem que eu entendo não é casa física, arrumar a sua casa, arrumar o seu cômodo, a sua sala, mas é arrumar aquilo que precisa ser arrumado, aquilo que precisa de fato ser arrumado. Esses 15 anos que ele dá para Ezequias é para ele se preparar. Eu te dou mais uma chance para você renovar a sua vida e se consertar naquilo que precisa ser consertado, naquilo que precisa ser renovado, aquilo que você precisa dar jeito. E esses 15 anos é isso. Eu acredito que é para isso. Eu te dou mais uma chance, mais 15 anos. O que nós fazemos com 15 anos, quando o Senhor a gente sabe que a gente precisa arrumar a nossa casa, a gente precisa arrumar aquilo que só você sabe na sua vida, na minha vida, o que precisa ser arrumado. Ele sabia, porque o Senhor ele fala com ele, você precisa ajeitar as suas coisas, colocar em ordem. Será que temos coisas na nossa vida? Com certeza eu creio que sim, precisa colocar em ordem. Nós precisamos olhar para dentro de nós e entender o que precisa ser colocado em ordem na nossa vida. O que precisa ser colocado em ordem para que esses 15 anos, eu estou falando aqui o que o Senhor falou e deu para Ezequias, para que esses 15 anos que o Senhor me deu de oportunidade, eu possa corresponder com essa oportunidade que Ele me deu. E Ele começa, né? O Senhor faz com que ele, com essa doença que ele teve, faz com que ele seja curado. E ele começa novamente com a sua vida normal, uma doença que era para a morte, uma doença que não tinha cura, né? Mas o Senhor, ele volta na sua palavra e dá mais uma chance, e dá mais 15 anos de acréscimo para ele. Vamos ler aqui no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 32. Segundas Crônicas, capítulo 32, 25, verso 25. Vai dizer, por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para a morte, para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu a sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, não correspondeu com a dádiva e a bondade com que foi tratado, e se tornou orgulhoso. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, e sobre Judá e Jerusalém. Aí podemos ver que nesses 15 anos que o Senhor dá a ele, ele começa a ter uma mudança, começa a mudar a sua atitude. Tudo aquilo que ele já tinha construído, tudo aquilo que ele tinha vivido, reconstruído aquele palácio, o templo do Senhor, e botado tudo em ordem, tudo na presença do Senhor. Ele teve essa doença e o Senhor corresponde, ele pede, Senhor, me livra. E o Senhor dá uma chance, eu te dou, eu te ajudo, eu te dou mais uma chance, eu te curo. Mas ele não deu aquilo que o Senhor pediu para ele. E o que estamos fazendo? Será que estamos dando aquilo que o Senhor tem pedido para a gente? O Senhor vai pedir a mim, a você alguma coisa, assim como a gente pede para Ele. Muitas das vezes a gente vai pedir e pede várias vezes, né? Senhor, me dá, Senhor, me cura, Senhor, me transforma.
Tantas coisas a gente pede para o Senhor, mas quando o Senhor ele pede algo para a gente, será que estamos dando? Será que estamos correspondendo com aquilo que o Senhor tem nos pedido? E o Senhor, e Ezequias não corresponde da forma que o Senhor pediu. E a palavra diz que ele começa a ser orgulhoso, começa a se orgulhar, e o Senhor, aí a gente vai ver no final o que acontece, né? Porque eu trouxe esse tema, porque ele não se importa com a geração. Então vamos ver que Ezequias ele começa a deixar de lado aquilo que é o mais importante, de colocar alguém no seu lugar, de colocar alguém para fazer aquilo que ele fazia, porque o colocar em ordem, quando a gente for parar para pensar, a gente vê pessoas, a nossa vida, a gente precisa preparar tudo. Por isso que muitas das vezes a gente escuta aqui na igreja, a gente falar, colocou alguém no seu lugar para fazer alguma coisa? Colocou alguém no seu lugar para poder fazer no seu lugar, para estar no seu lugar? É porque é isso, é se preparar, é estar preparando alguém, é estar assim, colocando alguém, a gente está se organizando, se ajeitando, se preparando para outras pessoas entrar. Por isso a gente escuta muitos, a gente escutou alguns tempos atrás aí, na brincadeira, mas colocou alguém, vocês que vão para Portugal, colocou alguém para ficar na sua posição, no seu lugar. Assim também a gente faz em grupo familiar, em escala de alguma coisa da igreja. É a importância a gente colocar alguém, preparar alguém, colocar alguém para ser a pessoa que vai te substituir. Estar preparado, em nome de Jesus. E isso que Deus estava falando, é isso que o Senhor estava falando, prepare, coloque em ordem. Era Ele preparar, era Ele consertar aquilo tudo, deixar tudo preparado. Estava conversando até com a Céia hoje, que é o ministro também para ela, começa a falar. E as pessoas, né, a gente vê pessoas que, funerária, pessoas, é difícil, né, mas a gente às vezes vê, eu escuto às vezes, minha mãe estava falando uns tempos atrás com a minha tia sobre isso, né, a pessoa está pagando o seu funeral, as suas coisas, para deixar tudo certinho, para quando morrer, não dá trabalho para ninguém, para deixar tudo preparado. Então era isso que o Senhor estava falando, se prepare, porque você vai morrer. Então, se você vai morrer, mas quem vai ficar no seu lugar? Quem vai te substituir? Era isso que o Senhor estava falando, prepare alguém, prepare a sua descendência, prepare aquele que vai vir depois. E será que estamos preparando? Será que estamos ajeitando aquilo que precisa ser ajeitado na nossa vida? Aquilo que precisa ser ajustado? Aleluia! É muita coisa que a gente precisa rever nas nossas vidas. E eu olhando, lembrando da minha vida, e eu falo, cara, realmente, a minha esposa é muito mais do que eu, nessa questão de estar junto, ajudando, vamos lá com as crianças, vamos fazer. Mas graças a Deus a gente tem se esforçado, eu tenho me esforçado, eu tenho estado junto para poder estar fazendo isso, preparando, porque é por nós, é a nós que eles vão estar vendo ali, é a nós que eles vão estar olhando e preparando esse caminho, é a nós que eles vão ver orando, é a nós que eles vão ver. Eu consegui ver, minha mãe sempre orava de joelho e eu ficava vendo, eu ficava olhando, eu falei, isso aí é algo bom, eu preciso fazer. Eu preciso continuar fazendo. E minha esposa sempre fala, nunca vi um traficante que orava no tráfico de droga para sair. E era eu, porque eu entendi que era isso que eu tinha que fazer. E eu traficando, eu orando. Me tira disso aqui, Senhor, me livra desse mal. Eu quero sair dessa vida. Senhor, eu quero. Então é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente olha alguém, a gente consegue reproduzir isso. Então eu olhando para a minha vida, o Senhor, realmente essa palavra é prepare aquilo que precisa ser preparado. Coloque em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua vida. Em qualquer área da nossa vida a gente precisa prestar atenção e botar em preparação. Colocar em preparação em nome de Jesus.
E a palavra de Deus vai dizer: ensina a sua criança no caminho que deve andar. A gente escuta essa palavra e ensina. Mas é no caminho, a gente precisa estar no caminho também com elas. Porque não adianta a gente ensinar o caminho e sair fora e deixar ela lá, né? A gente precisa estar no caminho com ela. É no caminho que a palavra diz no caminho. Muitas vezes a gente escuta pessoas falar, ensinou o caminho. Ensinar o caminho e daqui a pouco você não está lá mais, e será que ela vai ficar? Ela vai estar vendo a gente, vocês, eu. Então é no caminho, você está ensinando, é você junto, é eu junto. Então a gente tem priorizado a fazer, quando podemos, a gente está tentando fazer isso, é porque a gente entende que a geração futura precisa ter esse apoio, precisa ter essa oportunidade, precisa ter esse cuidado, porque são eles que vão levar tudo aquilo que estamos fazendo hoje. É eles que vão fazer aquilo que a gente está fazendo hoje, ou vocês estão aqui fazendo hoje mais experientes do que a gente. É eles que vão dar continuidade naquilo que a gente começou, naquilo que vocês começaram. Até mesmo pode ser pessoas, eu tenho um filho, mas é mais velho, já foi criado, mas é você, com o seu exemplo, com as suas atitudes, que vai fazer com que eles mudem as suas atitudes, mudem a sua história. Em nome de Jesus. Temos correspondido o que Deus nos pede para fazer de fato? O Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para ajeitar e colocar em ordem aquilo que precisa ser ajeitado, aquilo que precisa ser colocado em ordem. O maior sucesso quando partimos não é o que fizemos, mas sim o que deixamos. O maior sucesso da nossa vida, às vezes pensamos que é o que fazemos, é o que estamos fazendo aqui, mas não, é o que deixamos aqui, é o que deixamos de exemplos aqui. Esse é o maior sucesso da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada do reino de Deus. Não é o que fazemos só isso. Claro que sim, é o que fazemos sim, é o que damos exemplo, mas é o que deixamos como exemplo aqui. É o que deixamos aqui como exemplo, como o que as pessoas vão ver depois. Caraca, isso aqui foi o que fulano deixou, né? O que exemplo que ele deixou. Que coisa boa. Mas imagine quando você só faz e não deixa nenhum exemplo. E as coisas que você estava à frente, não consegue ir mais à frente, não consegue avançar porque você não conseguiu deixar pessoas ou alguém com experiência, com capacidade para fazer aquilo que você deu início. Então, o maior sucesso quando partimos não é o que fazemos, só isso, somente, mas é o que deixamos. É o que deixamos como exemplo aqui neste lugar, nessa terra. O colocar a casa em ordem, não se pede tudo aquilo que, para não se perder, o colocar a casa em ordem, é para não se perder tudo aquilo que você viveu e construiu aqui em Deus. Quando Deus ele fala para você colocar a casa em ordem, para mim colocar a casa em ordem, para que nós não perdemos aquilo que conquistamos, aquilo que você conquistou em Deus, no Senhor, aqui na terra, não se perca. Às vezes você conquistou em Deus muitas coisas, em Deus levantou, mas quando você não coloca em ordem, você acaba perdendo aquilo que você conquistou, aquilo que você conquistou em Deus, e Deus não quer isso. Deus ele quer que aquilo que você conquistou nele permaneça, avance, continue, e é que as pessoas dêem continuidade naquilo que você conquistou nele. Em nome de Jesus. E vamos ler lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, verso 18. Vou botar no verso 12, por favor.
que vai falar sobre as pessoas da Babilônia que foram ao templo, né, de Ezequias, e ele começa a mostrar tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele ganhou. Pouco tempo depois, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu a mensagem da Babilônia e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, a especiaria e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seus arsenais e lhe mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não havia nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo. Ezequias respondeu: eu lhe mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça esta mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns dos seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei para a Babilônia. Ezequias disse a Isaías: mensagem do Senhor. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Podemos ver nessa passagem aqui, nessa mensagem, que Ezequias mostra tudo, né? Tudo que ele tinha para os homens da Babilônia. E o que eu tiro, né, nessa mensagem é que nem tudo a gente pode mostrar, né? Nem tudo que a gente tem, a gente pode estar levando e mostrando para as pessoas, abrindo nossa casa, aquilo que temos. Mas eu entendo que nesse versículo 19 mostra porque o Senhor lhe fala que ele ficou orgulhoso. No verso 19 ele vai dizer, lá no início, o Senhor lhe fala que ele ficou orgulhoso. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Ele estava pensando só nele nesse momento. Se a gente for parar para pensar, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Então quer dizer que quando vier a descendência, que se dane, que se lasque, fique aí, e eu não vou ajudar, eu não vou transmitir, eu não vou fortalecer, eu não vou ensinar. Eu quero saber da minha vida, eu quero saber do meu hoje. Esses 15 anos que eu recebi, eu quero viver, não quero ensinar. E esses 15 anos foi o que aconteceu. Ele recebeu e quis viver para ele só. Ele começou a trazer orgulho para si mesmo, olhar para ele mesmo, não quis olhar para o filho que estava por vir. E foi o que a gente vai ver. O filho Manassés, quando nasce e governa, um dos piores reis que a gente vai ver, que fez coisas que era horrível aos olhos do Senhor, adorava outros deuses, fazia coisas, meu Deus, que aos olhos do Senhor não era agradável, nunca foi, não era agradável, mas por conta que ele não colocou as suas coisas em ordem, não colocou aquilo que era para ser colocado em ordem, que era o ensinamento, a passagem de bastão, o ensinamento, o ensinar. Aí ele quis olhar só para ele próprio, ele quis olhar só para si. Pelo menos haverá paz enquanto eu estiver vivo. Mas para o filho, deixa ele viver.
Deixa acontecer o que tiver que acontecer. E a gente vai ver que o reinado do seu filho foi algo bem horrível. O reinado do seu filho foi algo que um dos piores reis não foi do agrado do Senhor, não fez. E o Senhor, ele não se agradou com a atitude de Ezequias, com essa atitude de não corresponder, de não colocar em ordem aquilo que ele precisava colocar, de não se importar com a geração que ia vir, a própria família, com o seu próprio filho. E às vezes a gente pode ver pessoas, ou até mesmo a gente mesmo, às vezes, cair nos erros, umas falhas de não se importar com a geração que vai vir. Porque quando não colocamos em prática, quando não ensinamos, quando não damos força, não ajudamos, é isso que estamos fazendo às vezes. Não dando importância para a geração que está vindo, para a geração que está se levantando. Mas não somente nossos filhos, não somente essa geração que está levantando, mas algo da nossa vida, da nossa própria vida, que precisa ser colocado em ordem, que precisa ser colocado no eixo. Quando a gente não dá importância, a gente acaba deixando com que a nova geração que vai vir não escute a voz de Deus, porque elas não vão estar aprendendo, não vão estar cientes. Quando a gente faz isso, quando a gente só olha para a gente, quando a gente não quer saber da nova geração, a gente faz com que a nova geração, a outra geração que vai vir, fique com os ouvidos tampados, não consegue ouvir o que o Senhor tem para falar. A gente precisa rever, a gente precisa entender que a gente é canal para aquelas pessoas, a gente é canal para as outras pessoas ouvirem a voz de Deus quando o Senhor falar. O Senhor tem nos chamado para ser canal, o Senhor tem nos chamado para ser essas pessoas que vão levar o Evangelho, aquilo que as pessoas precisam em nome de Jesus. Precisamos entender tudo isso. Podemos ver também pessoas que fez uma boa obra, não foi corrupto, mas que também no final não fez algo bom. Samuel, a gente pode ver, um homem que foi justo, não se corrompeu, mas ele não fez, no final não fez algo que era certo, não conseguiu instruir os seus filhos para poder ser aquele que ia substituir eles. E o povo pedia outro rei, porque os filhos não estavam capazes, não estavam com capacidade para liderar o povo, porque o pai não conseguiu dar continuidade. 1 Samuel 12 vai nos dizer, vai nos mostrar. 1 Samuel 12, verso 1. Então Samuel falou a toda Israel: fiz o que pediram, e lhes dei um rei, e agora ele é seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, um homem velho e de cabelo branco, e meus filhos estão com vocês. Estive aos seus serviços como seu líder, desde a minha juventude até hoje. Aqui estou, testemunhando contra mim diante do Senhor e diante do rei, que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Digam-me e farei restituição se cometi alguma injustiça. Eles responderam: ó Senhor, nunca nos enganou, nem nos oprimiu, e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou: hoje o Senhor e o rei, ele ungiu, são testemunhas de que minhas mãos estão limpas. E eles responderam: sim, eles são testemunhas. E Samuel continuou: foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou os seus antepassados da terra do Egito.
Então a gente pode ver que Samuel ele foi um homem justo, foi um homem que fez tudo certo na presença do Senhor, fez tudo certo, né? Tudo aquilo que não foi corrupto, não sujou sua mão estava limpa, porque ele foi uma pessoa justa. Mas ele fez o que o Senhor não se agrada, não conseguiu fazer com seus filhos algo que precisava fazer, ensiná-los para ser o sucessor dele. 1 Samuel 8, verso 1, também vai dizer, vai mostrar a gente. 1 Samuel 8. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seu filho para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho. Julgavam em Beceba, mas não era como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles desceram, olhe, o Senhor está idoso, e seus filhos não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre em todas as outras nações. Então ele não conseguiu fazer aquilo que ele fazia. Ele não conseguiu fazer aquilo que ele foi com os seus filhos. Os seus filhos foram corruptos e o povo não queria os seus filhos junto ali para poder estar julgando o povo como seu líder. A importância que é da gente corresponder, a importância que é da gente se importar com a nova geração, não se importar só no que estamos fazendo hoje, não se importar no que estamos só fazendo agora, mas se importar com o que vai vir, com aqueles que vão ficar. E a palavra está dizendo que ele era velho, já estava velhinho, mas só que ele precisava entender: eu preciso botar alguém no meu lugar, eu preciso ensinar, eu preciso fazer com que essa pessoa que vai ficar no meu lugar corresponde o chamado, corresponde àquilo que o Senhor não colocou na minha mão. Mas ele, mais uma vez, a gente pode ver na palavra que não teve essa responsabilidade, esse compromisso, essa importância. Ele não se importou com a nova geração, com aquele que ia estar no lugar dele. Como é sério. A gente pode entender que o Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama, ao ponto de, quando a gente se arrepende, ao ponto de quando a gente entende que a gente precisa colocar alguma coisa na nossa vida no eixo, Ele nos abençoa, Ele nos perdoa, porque o Senhor, Ele é um Deus que perdoa tudo aquilo que podemos fazer de errado. E podemos ver que em 2 Crônicas 33, o Manassés, ele se arrepende. Manassés, ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele cometeu, e algo extremamente ruim que ele fazia. Mas o Senhor, Ele abençoa, o Senhor, Ele perdoa. Então o Senhor, Ele nessa noite, Ele está neste lugar para perdoar tudo aquilo que a gente já fez de errado, tudo aquilo que a gente às vezes está cometendo de errado e às vezes não está percebendo, ou está fazendo algo que precisa ser colocado em ordem. O Senhor, Ele está aqui com os braços abertos para te dar perdão, para fazer com que você se conserte. Pode ser que Ele esteja te dando mais uma chance, já te deu mais uma chance, como fez com Ezequias, 15 anos. E nesses 15 anos que Ele está dando para mim e para você, será que a gente está fazendo algo para o Senhor? Será que a gente está correspondendo àquilo que Ele fez por nós, de dar essa nova chance? Porque quando o Senhor nos tira do lamaçal do pecado, é mais uma chance que Ele está nos dando. E é mais uma chance para a gente se consertar e viver uma vida íntegra, uma vida certa no Senhor. Essa é a chance que o Senhor tem nos dado. Às vezes Ele não deu essa chance que deu para Ezequias, 15 anos.
A gente precisa entender que a chance que Ele nos deu é quando Ele nos resgatou do lamaçal do pecado. A chance que Ele nos deu é quando Ele nos tirou desse mundo, dessas trevas. E nós precisamos entender e deixar isso bem claro para o Senhor. Eu vou corresponder com essa chance que o Senhor me deu. Por mais que seja difícil, por mais que seja trabalhoso, mas eu quero e vou corresponder em nome de Jesus. Eu vou corresponder em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé nessa noite, o Ministério de Louvor possa subir. Aleluia. Eu sei que essa palavra foi uma palavra que às vezes você não esperava, às vezes você não queria ouvir, ou às vezes uma palavra que às vezes não vai falar em nossos corações, não vai nos arrepiar, mas é uma palavra que o Senhor tem nos chamado para colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado. Não nossa casa física, mas aquilo que está dentro de nós, aquilo que tem feito a gente se corromper lá na frente. Ezequiel é um homem que fez tudo aos olhos do Senhor bem, tudo fez aos olhos do Senhor, agradando ao Senhor. Mas chega um ponto em que ele começa a se orgulhar, ser orgulhoso. Aleluia! Ao ponto de não olhar nem para a sua descendência, nem para aquele que ia vir. Ao ponto de não conseguir olhar e enxergar aquilo que o Senhor estava pedindo para ele fazer. Coloque em ordem a sua casa, a sua vida. E o que nessa noite você precisa colocar em ordem? O que nessa noite você precisa colocar em ordem em nome de Jesus? Porque aquilo que você recebeu não pode parar em você. Você precisa dar continuidade, você precisa dar continuidade em nome de Jesus. Não pode parar em você, precisa ir para frente, precisa dar continuidade, você precisa se importar, nós precisamos se importar naqueles que vão vir, naqueles que vão estar à nossa frente, naqueles que vão estar depois de nós. Precisamos estar deixando tudo preparado sim para eles. O Senhor tem nos chamado, o Senhor está nos chamando. Põe em ordem a sua casa, põe em ordem aquilo que precisa pôr em ordem na sua vida, em nome de Jesus. Coloca em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem, em nome de Jesus. Sabemos que tem coisas na nossa vida que precisa colocar em ordem. Clama ao Senhor, clama ao Senhor. Assim como Ezequiel fez, clamou ao Senhor, chorou nos pés do Senhor. E o Senhor disse: eu ouvi o seu clamor, eu ouvi as suas orações, eu ouvi a sua lágrima. O Senhor ele quer ouvir a nossa oração, o Senhor ele quer ouvir, quer ver as nossas lágrimas caindo aos pés dele. Será que temos coragem de dizer: Senhor, eu fui uma pessoa íntegra no seu nome, eu fui uma pessoa fiel, eu fui uma pessoa que está te servindo? O Senhor está olhando para cada um de nós. O Senhor tem visto, o Senhor está vendo todo o nosso esforço, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que estamos fazendo para Ele. O Senhor está olhando, o Senhor está vendo sim, todo o trabalho das suas mãos, toda a força que você tem feito para a sua obra. Nós precisamos entender que precisamos colocar, Deus, em nome de Jesus, a nossa geração, Deus, a geração futura. Precisamos dar importância sim. Precisamos sim dar importância àqueles que vão vir sim. Não ser como Ezequias. Não ser como Ezequias, que de um tempo olhou só para si e que disse: até esse tempo eu estarei vivo, não vai ter guerra contra mim, é o que importa. Não, o que importa é a gente estar com o nosso entendimento que a nossa geração precisa da nossa ajuda, precisa do nosso reconhecimento, precisa do nosso exemplo, dos nossos ensinamentos. Queremos ser, Senhor Deus, essa pessoa
esses homens, essas mulheres, que irão mostrar para a nova geração que estamos aqui dispostos a ensinar, a fazer com que essas pessoas possam, Senhor Deus, em nome de Jesus, corresponder aquilo que o Senhor pedia a elas em nome de Jesus, porque aprenderam com cada um de nós em nome de Jesus, Pai. Por isso queremos colocar a nossa casa em ordem, por isso queremos colocar a nossa vida em ordem em nome de Jesus e deixar tudo preparado, porque iremos partir para a glória do Senhor. E aqueles que irão ficar, irão dar continuidade, porque aprendeu com cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Por isso queremos declarar sobre essa noite, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Uma vida íntegra no Senhor, uma vida reta no Senhor. Homens e mulheres que não irão se corromper em nome de Jesus, mas irão andar na linha, irá andar no Senhor em nome de Jesus, irá ser exemplo em nome de Jesus. O Senhor quer ouvir a sua oração, o Senhor quer ouvir o seu clamor, o Senhor quer ouvir o seu choro, as suas lágrimas. O Senhor tem chamado a cada um de nós. Porque tudo pode estar bem, porque tudo pode estar correndo bem, mas de uma hora para outra o Senhor pode falar: você irá morrer, eu irei te levar, eu irei te resgatar. E o que iremos fazer com isso? Como iremos reagir com essa notícia? Como está a sua casa? Como está a minha casa? Como está a minha vida? O que estamos deixando? O Senhor irá nos cobrar sim, daquilo que estamos fazendo aqui na terra sim, daquilo que deixamos aqui sim. E por isso nessa noite eu quero declarar sobre a minha e a sua vida. Iremos declarar sobre essa nação, sobre a nossa, Deus, descendência, sobre aqueles que irão vir, que eles serão capazes em si de corresponder àquilo que o Senhor tem nos chamado, àquilo que o Senhor tem pedido para cada um deles, porque eles são sábios, eles vão estar capacitados em nome de Jesus. Então que nessa noite vocês abrem a sua boca para adorar o Senhor, para declarar o Senhor, para dizer: Senhor, é nessa área que eu preciso, Deus, ajeitar a minha vida. É nessa área que eu preciso ajeitar a minha casa sim. É nessa área que eu preciso me consertar sim. É nessa hora que eu preciso colocar minha casa em ordem sim. Oh Espírito Santo de Deus, queremos te convidar. Permaneça sobre nós, permaneça sobre este lugar, permaneça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Queremos corresponder ao seu milagre. Queremos entregar aquilo que o Senhor nos pediu. Queremos ser obedientes, queremos ser fiel, queremos ter a nossa fé alicerçada no Senhor. Queremos sim, Pai. Queremos sim entregar, Senhor Deus, aquilo que temos de melhor. Queremos sim ser obedientes a Ti, Pai, em nome de Jesus. Como Abraão, ele foi o homem da fé, e com fidelidade, e com a sua fé em ação, confiando, colocou seu filho para ser morto. Mas não só a fidelidade, não só a obediência à voz de Deus, Isaac também foi obediente ao seu pai, ao ponto de deitar numa pedra para ser morto, por obediência, por acreditar. Assim queremos ser obedientes, fiel a Ti, confiando em Ti, sabendo que o Senhor irá enviar o socorro para cada um de nós. E por isso queremos clamar: Senhor, nos ajuda, nos dá força, Senhor Deus, em área que precisa, Deus, o Senhor, com a sua boa mão, alcançar essas áreas, Senhor, em nome de Jesus. Queremos declarar sobre essa noite
A graça do Senhor nos alcançando, a graça do Senhor, oh Deus, nos alcançando em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Não queremos, ó Pai, ser orgulhosos ao ponto, Senhor Deus, de não ensinar a nova geração, Pai. Não queremos, ó Pai, ser orgulhosos, Pai, ao ponto de não ensinar, de não, Senhor Deus, sustentar, de não, Senhor Deus, fortalecer aqueles que vão vir depois, ó Pai. Queremos sim, Senhor Deus, dar força a ensinar. Oh Espírito de Deus, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Que seus lábios possam estar abertos para declarar a presença do Senhor sobre este lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se junte com o seu irmão nessa hora. Homem, mulher, vamos orar pelas nossas famílias. Vamos clamar pelas famílias da igreja. Vamos clamar pelas famílias que se encontram desviadas. A Bíblia fala para nós orarmos uns pelos outros. Aleluia. Jovens, olhem pelos jovens desviados. Jovens que estão fracos, jovens da sua escola, da sua faculdade. Você que é jovem, vive num lar onde o Senhor está ali, você sabe o privilégio que é de viver em uma casa que o Senhor está ali. Ore, clame, vamos clamar pela família, vamos clamar. Se você já tem seus filhos do Senhor, ore pelos filhos dos seus irmãos, ore pelos lares, pelas ovelhas que você tem convidado, familiares que você tem convidado, as centésimas ovelhas. Você vai dar na ré de oração. Quão precioso é uma casa que o Senhor está ali. Nós clamamos, nós chamamos a existência, não somente a conversão, o reconhecimento do teu senhorio. Não queremos uma família presente na igreja, queremos uma família aos teus pés. Nós queremos uma família que sirva ao Senhor de coração. Não queremos, Senhor Jesus, números, nós queremos corações rendidos ao Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo. Lares estão sangrando, estão sangrando, porque famílias se perderam, porque corações se desviraram. Em nome de Jesus, mas pelo arrependimento genuíno, por confiar na tua obra, nós chamamos de volta aquilo que foi perdido nos altares, e foi perdido nos lares, e foi perdido na comunhão de marido e mulher, de pais e filhos, de líderes e discípulos, em nome de Jesus. Nós não somos insubstituíveis. Espírito Santo, renova a força, multiplica a força daqueles que não têm nenhum vigor. Nos leva a agir com firmeza, mas também, Senhor, com compaixão e misericórdia, para não apontar o dedo para o nosso irmão ou irmã, mas para olhar para dentro do nosso pai, da nossa casa,
Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te conceda força, vigor, renovo, para você permanecer nesse caminho. Assim como Ezequias, ele tinha 15 anos. Às vezes, nós não sabemos quantos anos ou dias, meses nós teremos com algumas pessoas ao nosso lado, para poder levar aquilo que Deus deseja que a gente leve e depositar aquilo que Deus deseja que a gente deposite. Então aproveite cada dia como se fosse o último, debaixo da certeza de que você, sendo fiel ao Senhor, as demais coisas Ele irá fazer. Faça aquilo que está ao seu alcance fazer. Seja aquilo que Deus espera que você seja. Em nome de Jesus, para que Ele faça o que Ele deseja fazer. Em nome de Jesus, amém? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E a Deus consolações seja sobre você, sua casa e sua família, e todas as gerações naturais e espirituais, para a honra e glória de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, amém? Você pode aplaudir a Ele, aquele que reina pelos séculos e séculos.